Olá, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aqui? Eu sou o professor Leonardo Andrade, professor de língua portuguesa. E agora nós vamos dar início aos comentários da prova do vestibular da UNIT Medicina 2023.1. Pessoal, para situar vocês, começaremos a nossa resolução não pela primeira, mas pela questão de número 5. Questão de número 5, ok? Questão de número 5. Nós temos um textinho aqui que faz referência, né? Um texto que é destinado à questão 4 e à questão 5. Nós começaremos pela 5 porque ela fala de gramática, aquela parte melhor, né? Aquela parte da prova da qual vocês mais gostam. Eu tenho certeza disso. Consigo ver isso no olhar, no brilho do olhar de vocês. Pessoal, vamos lá. Temos aí, quanto aos termos destacados, nos fragmentos, está correto o que se afirma em. Vamos dar uma analisada. Ao longo das aulas, eu sempre falo da importância desta palavrinha aqui, ó, se. Quando o se está envolvido, normalmente a resposta está nele. Quando o que está envolvido, normalmente a resposta está nele. Sempre se exigiu do indivíduo que pretendesse exercer o ofício de médico um talhe social diferenciado. Funciona, nesse caso, como índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá, pessoal. Existem duas funções que são muito importantes do se. Índice de indeterminação do sujeito, e aí eu quero fazer um lembrete aqui a vocês. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, ele se une a três tipos de verbo. Ele se une a verbo transitivo indireto, ele se une a verbo de ligação ou ele se une a verbo intransitivo. Beleza? Então eu preciso me lembrar disso aí. Se eu não me lembrar disso, eu vou a outro recurso. Eu me lembro da outra função famosa do se, que é a partícula apassivadora. O se, quando funciona como partícula apassivadora, se liga a verbo transitivo direto, é aquele que não pede preposição em seu complemento, ou verbo transitivo direto e indireto. Beleza? E aqui eu quero que vocês observem o seguinte. O se está ligado a exigir. Pessoal, nós sabemos que quem exige, exige alguma coisa. Beleza? Quem exige, exige algo, exige alguma coisa. Tranquilo? Então eu não posso afirmar que o verbo exigir é transitivo indireto, muito menos de ligação, nem intransitivo. Quem exige, exige algo. Vamos olhar na frase como é esse comportamento. Se em sempre se exigiu do indivíduo que pretendesse exercer o ofício de médico um talhe social diferenciado. Sempre se exigiu o que do indivíduo, pessoal? O que foi exigido do indivíduo que pretendesse exercer o ofício do médico? Olha aqui a expressão, um talhe social diferenciado. Professor, não me lembro de nenhuma dessas observações que o senhor acabou de citar. Veja, o último artifício que nós conseguiríamos usar aqui seria sempre foi exigido. Sempre. Vou colocar aqui na tela branca rapidinho. Sempre foi exigido. Deixa eu me lembrar aqui da frase. Sempre se exigiu do indivíduo que pretendesse exercer o ofício o talhe social diferenciado. Então eu posso dizer que sempre foi exigido um talhe social diferenciado. Um talhe social diferenciado. Ou seja, pessoal, eu poderia dizer tranquilamente que
Um talhe social diferenciado. Eu poderia dizer tranquilamente que um talhe social diferenciado foi exigido, sempre foi exigido do indivíduo que pretendesse exercer o ofício de médico. Beleza? Então, se eu analisar aqui, ó, eu consegui transpor aquela frase, sempre se exigiu, aquela forma verbal sempre se exigiu, para sempre foi exigido. Sempre que eu fizer isso, que eu conseguir fazer isso, né, transformar o sempre se exigiu em sempre foi exigido, isso aqui é uma locução verbal, né? Locução verbal, sempre foi exigido, nós estamos diante aí de uma frase na voz passiva. Em sempre se exigiu, eu tenho a passiva sintética, e em sempre foi exigido um talhe social diferenciado, eu tenho a passiva analítica. Pessoal, se eu estou na voz passiva, o meu se é índice de indeterminação do sujeito? Não, o meu se é pronome apassivador ou partícula apassivadora, beleza? Ou partícula apassivadora. Portanto, não pode ser letra A, porque esse se não é índice de indeterminação do sujeito, ele é partícula apassivadora. Vamos ao próximo item. Como em éramos tidos e aceitos como intermediários entre os homens e os deuses, e em como um dia Oswaldo Cruz o foi. Apresenta-se nas duas ocorrências com diferentes valores morfológicos. Primeiro eu tenho que me lembrar o que são valores morfológicos. Quando a gente fala em valores morfológicos, a gente fala em classes gramaticais. Beleza? As 10 classes gramaticais são substantivo, sujeito não, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Então eu tenho aqui uma palavrinha que é muito importante para a nossa prova também, que é o como. O como tem inúmeras funções na língua portuguesa. Então nós temos como em éramos tidos e aceitos como intermediários entre os homens e os deuses. E em como um dia Oswaldo Cruz o foi, apresenta-se com valores diferentes. Vamos dar uma analisada? Pessoal, o primeiro como e o segundo como. O primeiro como está ligando termos de uma oração, beleza? Éramos tidos e aceitos como intermediários, veja. Ele introduz um termozinho nominal, como intermediários entre homens e os deuses. Nós dizemos que esse como tem valor de preposição. Atua como uma preposição. Já o segundo como um dia Oswaldo Cruz o foi, introduz uma comparação, o verbinho está aqui, portanto, esse como tem um valor de conjunção. Conjunção. Diferentes valores morfológicos, sim. Letra B é o nosso gabarito. Professor, velho, eu pensei que morfologia não caía na prova. Pessoal, morfologia cai na prova de diversas maneiras. O simples fato de você analisar se um que é conjunção integrante ou pronome relativo, já é um conhecimento morfológico exigido de você, ok? Portanto, morfologia precisa ser levada a sério. Em, prefixo em. Hoje nos é cobrado o papel de depositários de um desejado, por infinito, conhecimento científico que vence todas as doenças e afasta o inevitável e derradeiro confronto da humanidade individual, a morte. Expressa a ideia de transição, mudança em ambos os casos. Pessoal, o que é uma coisa infinita? O que é uma coisa inevitável? O infinito é que não tem fim, ok? O inevitável é que não se evita. Qual é o sentido do nosso in nessas palavras? O sentido é de negação. O sentido é de negação.
Sentido de negação. Inclusive o in tem muito forte esse sentido de negação em muitas palavras. Muitas. Beleza? Que em. Cabe lembrar que o conhecimento liberta. Olha, uma mesma questão com se, como e que. Vocês precisam dominar essas 3 palavrinhas. Se é a mão que assegura o arado. Introduz o mesmo tipo de oração subordinada nos 2 fragmentos. Vamos dar uma analisada para ver se esses 2 ques são da mesma classe gramatical, têm o mesmo papel nessas frases. Cabe lembrar que o conhecimento liberta. Cabe lembrar algo, cabe lembrar isso. Pessoal, esse que é a chamada conjunção subordinativa integrante. Cabe lembrar isso. Esse que é a chamada conjunção subordinativa integrante. Já o segundo que, ser a mão a qual segura o arado. Ser a mão a qual segura o arado. E ele diz, introduz o mesmo tipo de oração subordinada nos 2 fragmentos. Esse segundo que é pronome relativo. Então vejamos, temos 2 ques com naturezas morfológicas diferentes. Um é conjunção integrante, o outro é pronome relativo. Vamos à nossa telinha branca aqui para um lembrete. O que, quando é conjunção integrante, na verdade, toda e qualquer conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Beleza? Professor, não me lembro dessa. Substantiva. Aqui são aquelas substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. São 6 as possibilidades de classificação das orações subordinadas substantivas, que são aquelas que têm o valor de isso. Já o que, como pronome relativo, na verdade, já o pronome relativo, ou seja, todo e qualquer pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Adjetiva. Beleza? E aí a adjetiva é mais fácil, né? Ela se divide em 2 classificações. Ou é restritiva, geralmente sem vírgula, ou é explicativa, geralmente com vírgula, isolada por vírgula, ok? A questão disse que os 2 ques, né, introduzem orações, o mesmo tipo de oração subordinada nos 2 fragmentos, isso é falso. Se um é conjunção integrante, ele introduz oração subordinada substantiva, que nesse caso é objetiva direta, né? Cabe lembrar algo, cabe lembrar isso. Já no segundo que, nós temos um pronome relativo, por isso ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Nesse caso é restritiva, beleza? Não apresentou vírgula aí, não apresentou vírgula aí. Então, anotem isso, não tirem isso da mente de vocês. Não tirem isso da mente de vocês. Eu preciso me lembrar de que uma oração subordinada substantiva é introduzida por uma conjunção integrante e a adjetiva por um pronome relativo. Vamos à última alternativa, sua em. É algo sofrido, porém fonte de felicidade para quem gosta de gente e de observar no outro o sonho de ver em cada um a extensão de sua própria humanidade. Temos aqui o sua, um pronome possessivo, indica a posse, né? É a humanidade de alguém, mas ele diz que o referente é o substantivo gente. Ele diz que o referente é o substantivo gente. Pessoal, preciso me lembrar do básico de pronomes. Pronomes sempre estarão na prova de vocês, em toda e qualquer prova. São os principais elementos de coesão referencial que um texto pode apresentar. Beleza? Então ele diz assim, é algo sofrido, porém fonte de felicidade para quem gosta de gente
e de observar no outro o sonho de ver em cada um a extensão de sua própria humanidade. O referente desse sua é gente? Não, pessoal. O referente desse pronome aí é quem gosta de gente. Então, esse pronome possessivo faz referência a outro pronome, né? Outra expressão introduzida por um pronome, pelo pronome quem. Então, o referente correto aí é quem gosta de gente, beleza? Então, a única coisa incorreta aqui é o gente, porque o referente seria quem gosta de gente. Tranquilo? Portanto, o nosso gabarito foi letra B de bola e eu precisava saber a diferença morfológica do uso ali do como. Um tinha valor prepositivo e o outro tinha valor conjuntivo. Vamos avançar agora para a questão de número 7, pessoal. Vamos fazer agora a questão de número 7. Questão de número 7. O nosso texto base é a música, mais uma vez, de Renato Russo, beleza? Nós temos aí, sobre os elementos linguísticos presentes na tessitura do texto, palavra bonita, né? Está correto o que se afirma em. Letra A, mais em. O sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Anuncia a ideia de acréscimo ao número de vezes do retorno do sol, que é uma metáfora da esperança. O que significa, no sentido conotativo da coisa, dizer que o sol vai voltar mais uma vez. Eu sei, né? Isso significa exatamente essa metáfora da esperança. O sol vai voltar, já é uma esperança. Mais uma vez, existe aí a confirmação dessa esperança. E aí, professor, nosso gabarito já é letra A? Sim, o nosso gabarito já é letra A. Beleza? Nosso gabarito já é letra A. Temos aí escuridão. Em escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. É um substantivo usado em sentido conotativo. Conotativo, pessoal, é o chamado sentido que? Figurado. Conotativo é o sentido figurado da coisa. E exerce, nesse caso, função sintática de sujeito. Veja, uma mesma questão falou de sentido conotativo, falou de função sintática de sujeito e falou ainda de adjetivo. Ou seja, falou de semântica, falou de sintaxe e falou de morfologia. Vamos dar uma olhada? Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Pessoal, vamos à nossa tela branca aqui rapidinho. Se eu trago a minha frase para a ordem direta, sujeito, verbo e o restante, eu teria escuridão já vi pior. Eu ia dizer o quê? Que eu já vi escuridão pior. Já vi escuridão pior. Sempre que eu estiver no âmbito da análise sintática, eu vou pedir a vocês que identifiquem o verbo vi, né, que é o verbo ver, e façam a pergunta a ele: quem viu escuridão pior? E aqui o meu sujeito é eu, né, que está implícito, sujeito implícito, também chamado de oculto, elíptico ou desinencial. Já vi escuridão pior. Eu já vi escuridão pior. Pessoal, eu tenho aqui o sujeito implícito. Eu posso dizer que escuridão é sujeito? Não. Escuridão é o objeto direto. Eu já vi algo. Eu já vi escuridão. Beleza? Portanto, não podemos dizer que escuridão é sujeito. Ele está qualificado pelo adjetivo pior? Sim, está. Mas não é sujeito da oração. É objeto direto. É objeto direto. Beleza?
Escuridão aí é objeto direto. Vejam a questão que misturou semântica com sintaxe e morfologia. Vamos avançar. Vamos avançar para um item que é amado pela Strix. A Strix ama falar desse verbo ter aí, né? Eu quero dar uma diquinha a vocês, que é o seguinte. O trecho é o seguinte. Tem gente que está do mesmo lado que você. Pessoal, existe um verbo que nós usamos pouco no nosso dia a dia, que é o verbo haver. Beleza? É o verbo haver. Raramente você diz no seu dia a dia que havia muitas pessoas na sala de aula. Normalmente você diz o quê? Tinha muitas pessoas na sala de aula. Isso é uma marca do nosso português brasileiro. Ok. Porém, não é uma marca aceita pela gramática na linguagem formal. A gramática diz que o verbo ter deve ser usado ou como auxiliar. Eu tinha feito isso ontem, beleza? Ou como auxiliar. Ou com o sentido de possuir. Leonardo tem um relógio preto. Sentido de possuir. Leonardo possui um relógio preto. Beleza? O verbo ter, segundo a gramática, não deve ser usado com sentido de haver. Quem deve ser usado com sentido de haver, de existir, de ocorrer, é o próprio haver. Vamos ao trecho. Tem gente que está do mesmo lado que você. Representa a impessoalidade do verbo ser. Sim, representa a impessoalidade. Usado em lugar de haver. Sim, deveria ser haver aí. Ou seja, há, do verbo haver, H-A, gente que está do mesmo lado que você. Aí depois ele diz, emprego atualmente aceitável na linguagem formal. Não, não é um emprego aceitável na linguagem formal. Não é. A observação incorreta desse item é essa parte da linguagem formal. Na linguagem formal, nós devemos usar o verbo haver. Professor, mas fica feio. Há gente que está do mesmo lado que você. Problema, os feios também vivem, ok? E são felizes. Então, eu não posso usar o verbo ter no lugar de haver. Agora, o item está todo correto, exceto essa parte do emprego aceitável na linguagem formal. Vamos dar uma olhada aqui numa pegadinha gostosa. Se você quiser alguém em quem confiar, estabelece uma relação de temporalidade no contexto em que está inserido, já que pode ser substituído por quando. Pode ser substituído por quando? Pode. Quando você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Beleza? Tranquilo. Porém, esse se tem o mesmo sentido do quando. Esse se tem o valor de temporalidade. Tem valor de tempo? Não, pessoal. Esse se deve ser substituído por caso, que é uma conjunção subordinativa condicional. Então, temos um erro aí, né? Essa relação é de temporalidade? Não. Essa relação é de condição, porque esse se pode ser substituído por caso. Caso. Ah, mas podia substituir tranquilamente. Poderia, mas não teria o mesmo sentido com o quando. Beleza? Para manter o sentido aí, deveria ser substituído por caso. Então, o erro está aqui em temporalidade. Seria condição. Condição. Substituível por caso. Confie. Este item aqui causou muita dúvida e muitos alunos vieram atrás de mim, no particular. Confie em si mesmo. É uma forma verbal que está no imperativo afirmativo. Verdadeiro. Confie em si mesmo. Mas o imperativo aí está expressando uma ordem em favor do cumprimento de uma ação. Pessoal, veja, se eu encaro isso aqui como verdadeiro, eu estou levando ao pé da letra. Eu não estou indo ali de acordo com a interpretação do texto. Lembrando que o verbo no modo imperativo pode, além de dar uma ordem, pode fazer um pedido, pode dar um conselho, ok? Então observemos.
Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Essa pessoa está fazendo o quê? Está dando um conselho, uma orientação àquela pessoa. Não está impondo uma ordem, beleza? Em favor do cumprimento de uma ação. Veja como é muito pesado isso aqui, né? Nós estamos num ambiente, se é que a gente pode falar assim, de conselho, de pedido, de orientação e não num ambiente de ordem, num contexto de ordem, ok? Nosso gabarito é letra A. Muita gente teve dúvida nessa letra E, mas é isso aí, né? O nosso gabarito é letra A mesmo, não tem muito para onde correr. Não estamos diante aí de uma ordem em favor do cumprimento de uma ação, ok? Pessoal, eu quero que vocês voltem um pouquinho agora. Nós vamos à sexta questão. Eu sei que a maioria de vocês sabem a letra dessa música de cor, né? Sabem essa letra aí de trás para frente. Mais uma vez, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Pessoal, temos um texto aí, cujo título é mais uma vez. O texto fala que o sol vai voltar amanhã. Eu já vi escuridão pior, mas vai voltar. A escuridão era tão ruim que endoideceu gente sã. Mas o sol vai voltar. Espera que o sol já vem. O enunciado foi bem breve e disse assim: esse poema canção, você tem que achar a alternativa que complemente o raciocínio do enunciado, beleza? Do enunciado, obviamente de maneira correta em relação ao texto. Então vamos lá. Esse poema-canção nega a existência na contemporaneidade de pessoas boas, confiáveis, que desejam verdadeiramente a felicidade de seus semelhantes. Veja, na letra A houve aí uma extrapolação. O texto não foi direto, ele não toca ao ponto de dizer que não existem mais pessoas boas. Quando eu digo que é para você confiar em si mesmo, eu não estou dizendo que confie em si mesmo porque ninguém presta. Não é exatamente assim. Mas confie em você. Beleza? Então isso aí extrapola as possibilidades de significação do texto. Adverte que os momentos difíceis normalmente provêm da insegurança gerada por quem se diz no mesmo lado do outro, mas quer apenas destruí-lo. Será que os nossos momentos difíceis, será que as nossas dificuldades são sempre por causa do outro? A vida é complicada para todo mundo. Para alguns ela é mais complicada, é mais difícil, para outros as complicações são um pouco menores e menos recorrentes. Mas sempre a complicação, sempre o problema vai existir em decorrência do outro, em razão do outro, por causa do outro. Não, né? E o texto também não fala isso. Trabalha uma temática que analisa os dois lados do ser humano para adverti-lo a não acreditar em promessas falsas que desestabilizam até os que se dizem inflexíveis. Será que o texto citou pessoas inflexíveis? Será que o texto citou pessoas imutáveis? Pessoas que não mudam por nada nesse mundo? Também não.
mostra que tudo ao longo da vivência humana serve de aprendizado e de enriquecimento pessoal, e que a própria vida se encarrega de dar o troco devido a cada um. Pessoal, houve aí uma mensagem de troco, por exemplo, olha, tem gente que está do mesmo lado, mas tem gente que está do outro, e essas pessoas que estão do outro lado vão se dar mal. Ou você deveria fazer isso ou fazer aquilo. Será que essa é a intenção? Houve algum trecho do texto que focasse, melhor dizendo, que focasse na questão do troco, de revidar alguma coisa? Não, né? Chegamos ao nosso item E. Veja como o item E é mais coerente em relação à letra que acabamos de ler. Transmite ao leitor, ouvinte, uma mensagem de esperança. É claro que o sol vai voltar amanhã. Autoconfiança. Confie em si mesmo, pois a crença é a força basilar para que se superem os obstáculos e se alcance a meta pretendida. Quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança. Pessoal, o gabarito da nossa sexta questão é a letra E, beleza? O gabarito é a letra E. Então veja aqui, numa questão de interpretação, vão existir itens que extrapolam a significação do texto. Vão existir itens que reduzem demais a significação do texto, ou seja, vão pegar um pequeno trecho daquele texto e vão considerá-lo, né, como se fosse algo completo. E haverá também itens que vão girar em torno de uma contradição. Então, a contradição é algo que é o pior erro de interpretação, porque é quando você entende o contrário do que o texto quis dizer, perdão. Nosso gabarito é letra E, foi o item mais sensato, foi o item mais coerente de acordo com o texto que acabamos de ler. Pessoal, eu peço para vocês irem agora à questão 8. Questão 8. Por favor, vamos à questão 8. Questão 8. Passei por ela, ela está aqui. E o nosso texto é caridade. Caridade. Desfolha-se a rosa. Parece até que floresce o chão cor-de-rosa. Desfolha-se a rosa. Parece até que floresce o chão cor-de-rosa. Então, quando você retira as pétalas, né, as folhas da rosa, parece até que floresce aquele ambiente aquele ambiente em que as folhas caíram. Beleza? Nesses versos, o sujeito poético, também chamado de eu lírico, faz referência ao próprio entusiasmo diante do esplendor da paisagem que visualiza em determinado momento. Pessoal, será que estamos diante aí de uma paisagem no sentido literal? Parece até que floresce o chão cor-de-rosa. Será que esse poema é no sentido literal, é no sentido denotativo da coisa? Não, né? Essa letra A faz uma referência ao sentido literal do texto. Oferece uma imagem capaz de despertar uma reflexão que leve o leitor a mudar suas atitudes com o meio ambiente. É outro item que está focado na parte literal da coisa, né? Então, quando ele fala desfolha-se a rosa, até parece até que floresce o chão cor-de-rosa, desfolhar-se, florescer,
São verbos aí que não estão exatamente no sentido literal, não estão ali com a sua carga denotativa, beleza? Então não pode ser letra B também. Letra C. Sugere que a rosa se desfolha para possibilitar, num gesto generoso, que o chão possa aparentar que também floresce. Olha aí, né? A rosa se desfolha e aquele ambiente que está próximo a ela também vai florescer ou parecer, né, que está florescendo, beleza? Parecer que está florescendo. Ou seja, a letra C é o nosso gabarito e fica aqui uma mensagem, né? Se você pode fazer o bem, se você faz o bem ou se você fizer o bem, você vai com certeza contribuir automaticamente para a mudança daquele ambiente. Beleza? É exatamente esse pensamento que nós devemos trazer para esse texto. Até porque o título é Caridade. Focaliza um aspecto natural do cotidiano sobre o desprendimento singular que os irracionais possuem em detrimento dos racionais. Meu Deus! Desprendimento singular que os irracionais possuem em detrimento dos racionais. Veja que também extrapolou aí, né? O item extrapola a interpretação do texto. E a letra E mostra como os elementos da natureza partilham seus encantos com os demais seres que os cercam para contribuir com a vida terrena. A letra E poderia causar dúvida. A letra E causa certa distração em relação à letra C. Mas os elementos da natureza partilham seus encantos para contribuir com a vida terrena. Será que eu posso dizer que os elementos da natureza partilham alguma coisa? Ou partilhar seria algo mais da nossa espécie humana? Né? E ainda para contribuir com a vida terrena. Isso aí pode acontecer, mas de maneira natural, de maneira instintiva, e não de maneira tendenciosa ou proposital. O nosso gabarito da oitava questão, cadê ela? Daqui é a letra C. Beleza? Nosso gabarito é a letra C. Pessoal, as demais questões giram em torno de interpretações e compreensões textuais. Ou seja, não são questões que vão muito além do texto, não são questões que exigem inferências muito profundas de vocês. Beleza? Então, eu deixo vocês com essas outras 4 questões. A minha grande missão aqui era falar detalhadamente sobre as questões gramaticais e fazer observações sobre essas 2 questões de interpretação. Eu quero agradecer demais a presença, a atenção, melhor dizendo, de vocês. Espero realmente ter ajudado. Conte com o Master Digital para você trilhar o melhor caminho até a sua aprovação. Excelentes estudos e até a próxima. Valeu!